O pastor Gladson entende que no capítulo 3 de Gênesis houve um relacionamento sexual entre Eva e o diabo. A serpente. E esse relacionamento entre Eva e o diabo gerou 2 filhos. E aí ele cita, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Assim como a serpente enganou Eva, eu temo que vocês também sejam enganados, tal, e se afastem da simplicidade de Cristo. O senhor quer dizer que o diabo pode transar com as mulheres da igreja? Fala, abençoados! Bem-vindos ao canal Christian Views. Esse debate pegou fogo. Quem consegue expor melhor seus argumentos à luz da palavra de Deus? Assista até o final e considere se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas. E deixe sua opinião nos comentários. Na minha visão, sim. Começando com Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. Então começou um diálogo, né? Esse ser começou a dialogar com a mulher, então ela conversava. É assim que Deus disse, então começou um questionamento, né? Um questionamento. É assim que Deus disse? E depois fez uma pergunta. Não comereis de toda a árvore do jardim? Então, do jardim comeremos. Aí a mulher disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Então aqui ela citou Gênesis 1:29. Porque nós temos que ver aqui no texto o que é árvore comestível e árvore que não é para comer, né? Aqui nós vemos no 29. O fruto da árvore que dá semente serve usar para mantimento. Então, isso aqui é para mantimento. E aqui no decorrer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. O pastor, como é professor de hebraico, ele sabe que aqui, esse dele é Shalom. Mas quando Deus falou no versículo 17 do capítulo 2 de Gênesis, aqui ele fala Shelah, quer dizer, né? Dela não comereis. E aqui a serpente fez a interpretação dele para Eva. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. A primeira mentira. E essa era a primeira mentira, pastor Juliano, pastor César, ela está vinculada lá em Apocalipse 22, 18, 13, quem tirar, quem acrescentar, perderá o direito de comer da árvore da vida. E Jesus disse no Evangelho de João 8:44, quando aqueles diziam que eles eram filhos descendentes de Abraão, Jesus disse, vós tendes por pai é o diabo, porque ele é homicida desde um princípio, né? Porque aí Jesus vai fazendo a narrativa lá. E antes do 44 ao 43, Jesus disse assim, vós não entendeis minha linguagem, né? É o que a gente vê que muitos teólogos não entendem a linguagem de Gênesis capítulo 3. E aqui ele começa, continuando, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, ela iria conhecer, saber como seria a concepção da vida, segundo o meu entendimento, o que diz as Escrituras. Agora, as consequências são graves daqui para frente. Tanto que Paulo fez uma alusão a este assunto, escrevendo aos Coríntios, no seu capítulo 11, no versículo 1. Tem uma tradução que diz Oxalá, tem outra tradução que diz tomara-me suportais a minha loucura. Suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de Deus para vos preparar a saber como uma virgem. Então Paulo está falando de virgindade, que era Paulo. Aqui a Eva era a primeira virgem e Paulo justamente está falando, estou preparando como uma virgem a saber a um marido, porque aqui a Eva não teve um marido. Aqui nós vemos que teve 2 homens, e eu vou provar dentro da ciência e dentro das escrituras que o que aconteceu com a Eva, ela concebeu de gêmeos. E hoje a ciência, ela chama esse caso raro de superfecundação heteroparental. É quando a mulher concebe de 2 homens diferentes. Foi o que aconteceu aqui, segundo o que eu entendo que a Bíblia está dizendo. Agora nós vemos as consequências depois que ela ouve a serpente, né? Continuando aqui o texto,
E vendo a mulher que aquela árvore era boa e comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto. Então aqui nós temos uma metáfora, né? Tomando uma coisa por outra. Pastor, permita-me, com respeito, te interromper. Vamos fazer o seguinte: terminou os 4 minutos, depois volta no senhor, com suas considerações naquilo que o pastor César vai discorrer e as consequências. Então ficou claro aqui para aquele que está nos ouvindo, o senhor acredita que o pecado de Gênesis 3, então, é de ordem sexual. Pastor César. Bom, em primeiro lugar... Quer crescer na fé e conhecer mais a palavra de Deus? Aqui na descrição tem links de livros e bíblias de estudo que vão transformar sua caminhada com Cristo. Cada compra abençoa sua vida e ajuda esse canal a continuar pregando o Evangelho. Invista no seu crescimento espiritual. Acesse os links e confira. Em Gênesis capítulo 3, não acontece nenhum tipo de contato sexual, nem entre a mulher e o homem, nem entre a mulher e a serpente. E isso é só ler o texto. Qualquer pessoa lendo o texto não vai perceber isso. Vale lembrar que a doutrina defendida pelo pastor Gladson, um querido, uma pessoa muito educada, inclusive, essa é uma doutrina que as pessoas concebem através de um convencimento. Alguém convenceu ele disso, e aí a partir desse convencimento ele vai para as escrituras com esse pressuposto. É impossível que qualquer pessoa minimamente alfabetizada, lendo o texto de Gênesis capítulo 3, perceba ou entenda que ali houve uma relação sexual entre a Eva, eu vou falar Eva aqui, ela vai ser chamada Eva depois, entre a mulher e aqui, o tentador, que lá na frente, no Apocalipse, vai explicitar que Satanás é a antiga serpente. Então, entre Satanás, o diabo, e a mulher. Quem defende essa ideia, ela foi convencido a essa ideia. Por um monte de... E aí cita coisas extra-bíblicas, coisas às vezes esotéricas, às vezes de fontes que não são confiáveis, né, do ponto de vista da ortodoxia cristã e tal. A igreja cristã nunca defendeu essa ideia. Nunca. A igreja cristã bíblica, a igreja cristã na história da igreja, entende? Tem... aí você diz assim, não, mas fulano disse isso, Beltrano disse isso. Então, heresias sempre aconteceram na história da igreja. O que eu estou dizendo é que o todo da igreja, a igreja, os cristãos como um todo, né? Ah, mas e fulano de tal no século tal, e fulano de tal no século tal, aí cada um pode falar o que quiser, como o senhor pode falar o que quiser aqui agora, assim como essa sua interpretação não representa a igreja, a igreja como um todo, né? Então, pessoas individualmente tendo opiniões não significa que a igreja abraçou, nenhum credo da igreja nunca contemplou essa ideia, nenhuma reunião da igreja, nós tivemos 7 concílios dos principais, nunca tratou essa história e tal. Então, o texto bíblico diz que não. Dizer que a Eva ficou grávida ainda de gêmeos que nasceram em tempos diferentes, porque há de se lembrar que é só ler o capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem, a palavra aqui, Adam, com Eva, sua mulher, e ela engravidou. E deu à luz Caim. E disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois, ela deu à luz a Abel, seu irmão. Então, Abel foi lavrador de ovelhas e tal. Então, dizer que são gêmeos, eu acho que piora a situação, porque a ideia dessa doutrina é dizer que o Caim é filho do diabo, mas Abel não. Aí Abel é filho de quem e como eles conseguem ser gêmeos? Bom, vamos lá. Pastor Gladson, biblicamente, como o senhor prova esse relacionamento de Eva, e no caso seria com o diabo,
O tempo está com o senhor. Vamos lá. Então, não teve contato de sexo. O sexo acontece com roupa ou sem roupa? Por que viram que estava nu? Pergunto para o pastor César depois, ele responde, tá ok? Então, eles estavam nus, tá ok? Eles estavam nus. E o que fez vê-los que estavam nu? Qual foi o fruto, então, segundo o seu entendimento? É impossível ter um relacionamento. Bom, então a gente vê, claro, aqui, não representa. Então eu pergunto para o senhor o que é que representa, né? E qual foi o tempo? O senhor disse que foi um tempo depois. Me dá um texto. Me dá um texto, qual foi o tempo? Eu quero que o senhor me dê um tempo, tá? Um texto. Então, continuando aqui, eu não falei o que Paulo disse lá, concluí. Ele estava zeloso de Deus para preparar como havia receber um marido. Cristo. Me perdoe. Cristo. Então, a gente vê, mas temam, por que ele fez uma alusão, pastor César? A serpente. Mas temam como a serpente enganou a Eva. Se o senhor pegar aí todo esse capítulo de 2 aos Coríntios 11, mas temam como a serpente enganou a Eva. Enganou a Eva. Agora ele está falando de virgindade, está falando de marido, e agora ele está falando, eu temo como a serpente enganou a Eva. Também corrompa os vossos entendimentos. O que fez a serpente aqui para ela? Foi justamente desacreditar no que tinha falado, mas nem para Eva Deus falou para Adão. Se você pegar aqui em Gênesis, no capítulo 2, Deus falou, foi para Adão, quando ele disse, e Deus abençoou, frutificai e multiplicai. Essa palavra, o hebraico, o senhor conhece muito bem, que ela é falada para Abraão, essas mesmas duas palavras para Abraão, para Isaac e para Jacó. Então, os filhos viriam. Uma pergunta para o senhor, como que os filhos viriam então? Porque frutificar e multiplicar eram descendência, porque ele falou que faria isso com Abraão, com Jacó. Você vai lá em 48, eu acho que é verso 4 em diante, quando Jacó está partindo, ele fala justamente para José, que Deus tinha prometido multiplicar, encher os povos. Noé, você pega também Gênesis 9, verso 7, pode pegar em Gênesis 9, 7, o que é que Deus fala para Noé? Frutificar, multiplicar. Então os filhos viriam, se você pegar Gênesis aqui, 28, frutificar e multiplicar, como que eles viriam? E aí a gente vê o apóstolo São Paulo escrevendo a Timóteo, no seu capítulo 2, verso 14. Adão não caiu em transgressão, mas a Eva caiu em transgressão. Se o senhor pegar um homem conceituado, mas não adianta eu falar de Joseph, de Spurgeon, vamos falar da Bíblia. Da Bíblia é melhor. Então é melhor na Bíblia, então eu vou ficar só com a Bíblia. Pastor César. Ok, vamos lá. Ele cita a segunda carta de Paulo aos Coríntios, então vamos lá. Primeiro, para quem tá aí, não está entendendo o tema mais ou menos, o pastor Gladson entende que no capítulo 3 de Gênesis houve um relacionamento sexual entre Eva e o diabo. A serpente. E esse relacionamento entre Eva e o diabo gerou 2 filhos. Gêmeos lá, o Caim e o Abel, mas ele de alguma forma o Abel não pertence ao diabo, mas o Caim sim. E aí ele cita segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, assim como a serpente enganou Eva, eu temo que vocês também sejam enganados, tal, e se afastem da simplicidade de Cristo. O senhor quer dizer que o diabo pode transar com as mulheres da igreja? Porque Paulo está dizendo assim, ó, assim como a serpente enganou Eva, e se o senhor diz que lá em Gênesis 3, enganar Eva, termina nesse engano o sexo, então o senhor está defendendo que o diabo pode engravidar as pessoas da igreja hoje, e Paulo estava com medo de que o diabo fosse lá copular as irmãs da igreja e gerar filhos, e esses filhos eram quimeras, eram mistos, eram semi-anjos, meio Deus, meio e tal, só para a gente entender, é isso que o senhor está defendendo?
É óbvio que não, né? É óbvio que não. O senhor está vendo o que Paulo está falando aqui sobre falsos apóstolos, falsos ensinamentos, ao ponto que quando ele continua aqui, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O senhor sabe que ele está fazendo uma alusão lá em Gênesis, o que Satanás está fazendo aqui com os falsos apóstolos. É o que está escrito no texto. Pode continuar a leitura, não para somente aí. Na continuidade, ele vem aqui ao ponto que ele vem e diz assim, ó, não é maravilha que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. É um concebimento de um ensinamento errado. Foi o que a Eva concebeu e praticou o sexo. Bom, então, voltando. Se a Eva foi enganada... A Bíblia diz. Peraí, se ela foi enganada... Tá na minha vez? Sim, pastor. Tá. Se a Eva foi enganada ali... Logo, ela é inocente. Porque se você é enganado, você é inocente. Se eu te der um golpe aqui e você não souber o assunto e você for enganado, qualquer juiz vai te absolver. Por que é que a Eva foi condenada sendo que ela é a vítima? Se ela foi enganada, então a gente está falando do estupro. Então Deus vai condenar a mulher que foi enganada, e naquele engano e tal, sendo que quando eu fiz a pergunta de Coríntios capítulo 11, a pessoa diz, não, ela foi enganada. Então, tá bom. Então, se eu também entendo que Eva foi enganada lá por Satanás, mas ela tomou uma decisão pessoal e comeu o fruto, rompendo com Deus. É isso que o senhor está dizendo. Então, bom, vamos lá. É o que diz o texto. Ele, por favor, gostaria de passar para ele, porque ele falou juiz, falou advogado, então eu vou colocar aí o bacharel para falar. Vamos lá. É importante para quem está em casa que o irmão discorra sobre esse assunto, explicando realmente como foi esse pecado. As pessoas que estão em casa não estão entendendo. Tem como explicar pra gente? Sim, é o seguinte, pastor César, deixa eu explicar, porque a maioria das pessoas não entende o que é a Isso, da serpente. No chat eles não estão compreendendo. O tempo tá ali. O diabo fez sexo com a serpente, né? Ou a serpente fez sexo com Eva e nasceu Caim e Abel. Qual que é a base para crer nisso, né? Eu vi que o senhor falou, que ele citou a escritura de Paulo, de 2 Coríntios, o senhor falou sobre Eva ter sido enganada. E a Bíblia fala lá em Timóteo, né, que Adão não foi enganado, mas Eva, sendo enganada, ela caiu em transgressão, né? E houve punições por causa disso. Só que eu acho que a gente tem que dar um passos atrás antes de a gente chegar no que realmente aconteceu no Éden. E a questão é sobre conceituar as árvores da vida, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do mal e o comer do fruto. Você sabe que a teologia diverge entre árvores literais e árvores simbólicas. Nós acreditamos que tem partes literais e partes simbólicas, porque elas se misturam. Quando você enxerga a árvore da vida, como dizem provérbios, o fruto da retidão é a árvore da vida, né? E daqueles que buscam, né, recebem da árvore da vida o fruto da retidão. Você tem mais outras passagens em provérbios falando que é todos aqueles que tomam da árvore de vida, né, Shain no hebraico. Então a ideia é que como a árvore da vida, a maioria dos rabinos interpretam, né, que aquilo era como se fosse a Torá, a palavra de Deus, né, a árvore da vida, esse conhecimento que daria a vida, porque ela tem uma distinção entre as outras árvores literais. E a árvore do conhecimento do mal seria o quê? Seria o inverso disso. Seria o conhecimento do mal, o conhecimento de Satanás, né, o conhecimento do bem e do mal. Então, quando você entende o que é o conhecimento do bem e do mal, e comer da árvore da vida era comer do conhecimento que dava vida, que dava vida eterna, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era o conhecimento que dava morte, a gente consegue ir para onde que era o fruto. E o que era o fruto? Temos 1 minuto. Qual que é a única escritura que a gente pode fazer exegese para a gente entender o que era o fruto? Eu concordo com o senhor quando o senhor falou sobre Gênesis 3, sobre a gente querer ler e entender uma relação sexual ali. A gente tem que construir uma construção teológica que vai desde antes e depois. Por exemplo, eu vi um debate sobre Gênesis 6, né? E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens e tomaram para si esposas. Se você ler aquilo ali, com certeza você também não vai chegar a uma conclusão que foram anjos. Você vai fazer construção teológica, você vai pegar Judas, você vai pegar Pedro, você vai pegar Jó para fazer uma construção teológica. Mas qual é o texto para fazer essa exegese que você usa? É o que eu quero mostrar. Você tem 20 segundos. Tá, primeira coisa. Sobre Gênesis 6, a gente mostra que haviam gigantes na Terra, certo? Só que esses gigantes,
eles não vieram da relação dos filhos dos homens, ou dos filhos de Deus com os filhos dos homens. Eles já existiam antes. Então, essa alteração genética para surgir gigante, ela veio antes, isso eu conheço o texto, e depois. Ou seja, essa linhagem genética, ela teve que vir anteriormente a essa relação e remeter isso ao Éden, entendeu? E vem Isso do pecado de ordem sexual, vem do então. pecado de ordem Ok, sexual. pastor César, Você vamos lá. entendeu, né? Primeiro, volto ao ponto de que, e obrigado por reconhecer que ninguém lendo Gênesis 3 consegue enxergar a relação sexual ali, a menos que ele o faça baseado em concepções adquiridas de outras fontes. Em Gênesis 3 não tem relação sexual, ponto. Gênesis 6, aí você está pegando um tema lá de Gênesis 6, que é um debate teológico também secular, mas lá existe relação sexual. Lá em Gênesis 6, os filhos dos homens se deitaram com as filhas dos homens, com as filhas de Deus, não sei o que, tem sexo lá na jogada de Gênesis 6. Então, não vale aqui. O fato de Gênesis 6 ter gigantes, a palavra ali é para gigantes... Néfilins. Então, vamos lá no texto. Capítulo 6, versículo 1. Vamos lá, versículo 2, né, em diante. Vamos lá, versículo 2. Eu acho que é mais para frente que aparecem os gigantes. Naquele tempo haviam gigantes na terra. O fato de ter gigante... verso 4, eu falei 2, mas é o 4. O fato de ter gigante, o que isso significa? O que isso tem a ver com a Eva e Satanás ali no Éden? Então, se Eva foi seduzida, a pergunta que eu fiz que não foi tratada, então ela foi vítima, ela foi estuprada. Se isso que vocês estão defendendo é verdade, então ela foi estuprada. Se ela foi estuprada, então Deus a condena depois disso ainda. E o que a gente faz com Gênesis capítulo 4, versículo 1? Porque Gênesis capítulo 4, versículo 1, diz textualmente: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela engravidou. Capítulo 4, versículo 1, coabitou o Adão com a Eva, e ela concebeu, quer dizer, engravidou, e deu à luz Caim. Vamos lá. A Bíblia, a próxima página, a Bíblia diz que o Caim é filho de Adão. A Bíblia diz. Aonde? Em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Vou repetir o texto. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz Caim. O homem, o Adão, tá lá, Adão, se deitou com a Eva. A Eva engravidou e ganhou um neném. E esse neném ficou chamado Caim. E ela disse: adquiri do Senhor um varão. Então, o que a gente faz com Gênesis capítulo 4, versículo 1, onde a Bíblia diz peremptoriamente que o Adão e Eva se deitaram, a Eva ficou grávida e nasceu o Caim? Quem está certo? A Bíblia em Gênesis 4, 1 ou a sua interpretação de Gênesis 3, onde nem mesmo aparece a palavra sexo? Pastor Gladson, o texto está na mesa. Tá bom? Então, o quê? Vamos desbruçar no texto. Só que o senhor me falou que eu não entrei no engano, o senhor também não respondeu a minha pergunta do fruto. Aqui o senhor sabe muito bem, principalmente o senhor como professor de hebraico, aqui está trazendo os detalhes de quê? Do capítulo 3. Se você pegar o capítulo 2, Deus fez o homem e depois ele traz o detalhe. Gênesis 1, 26, e fez o homem a sua imagem e semelhança. E Gênesis 2, 7, criou Deus, e ali vem os detalhes do pó, da terra. O senhor sabe muito bem disso. Capítulo 3, capítulo 4 é os detalhes do capítulo 3. O senhor sabe muito bem. Agora, se Caim for de Deus, me mostre qualquer uma genealogia de Adão. Pastor, não é isso. Veja bem, olha o que diz o texto. Coabitou o homem, quem é o homem? Adão, com Eva, sua mulher. E esta concebeu e deu luz a Caim. O texto está dizendo então, que Adão coabitou com ela e ela deu luz a Caim. É esse texto que o pastor César colocou ali. Tudo bem, eu quero que ele me mostre aonde que Adão, aquilo. Mas primeiro o senhor precisa resolver esse texto. Não, mas primeiro ele precisa resolver o 3. Nós estamos no 3 primeiro, não resolvemos nenhum 3. O senhor não vai resolver então esse versículo? Vou lá, vou chegar lá. O tempo está mas com o eu senhor. quero que a gente volte pro 3. Mas antes de voltar pro 3, o senhor precisa resolver. O senhor vai resolver à luz do 3, é isso? Vou resolver então o senhor
do tem 3. 1 minuto e Tudo 40 bem, segundos. Vou Vamos lá. resolver a luz do 3. Então, se a gente vê que quando aconteceu aqui o ato com a serpente, o que aconteceu? Seus olhos abriram, viram que estava num, e o que aconteceu? Lógico, as consequências. Qual foi? O pecado e a sentença. Ouvi a tua voz, me escondeu. Quer dizer, ele teve medo, se escondeu. Mas por que se escondeu? Agora, quem te mostrou que estava nu? Uma pessoa. Uma pessoa mostrou, pastor César. Quem é essa pessoa que mostrou que estava nu? Eu quero saber. Eu estou fazendo perguntas para o senhor, o senhor não está respondendo. Eu queria saber do fruto, eu queria saber, fiz uma pergunta para o senhor, como que os filhos viriam, o senhor até agora não respondeu. Agora eu quero saber quem mostrou que estava nu. Comece tudo da árvore. Agora o Salmo 128, verso 12. A tua mulher é uma videira, uma árvore frutífera ao redor da tua mesa. Os teus filhos como planta de oliveira. Se você for em Provérbios 30, verso 20, tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come, limpa a sua boca e diz, não fiz mal nenhum. Ah, o que faz uma mulher adúltera? Então é o que eu estou falando para o senhor. Jesus disse no Evangelho 8, 43, não entendeis minha linguagem? Que o senhor quer... 8? O Evangelho de João. Evangelho João 8. 8, 43. O Evangelho de João, ok. João, falei João 8, 43. Não entendeis a minha linguagem. Aí o senhor pega o que não está escrito aqui, no 4, que deitou, que fez sexo. Não é dessa maneira. Coabitou, a gente sabe, conheceu. É lógico que Adão conheceu, porque a própria Bíblia diz aqui no 3 que ele comeu e deu a seu marido. Agora a sentença é: o teu desejo será para o teu marido. Para que foi o desejo da serpente? Senhor Gladson, as duas perguntas é sobre a nudez e o fruto, é isso? Sim. Pastor César. Eu nem entendi a pergunta. Quais são as duas perguntas? O senhor falou de nudez e fruto. Então vamos lá. Primeira pergunta. Só pergunta. Como que os filhos viriam? Sexo. Frutificai. Sexo. Ah. Um homem transa com a mulher, nasce o filho. Qualquer criança sabe disso. Aqui era sexo. Todas as pessoas nascem, o senhor nasceu através do sexo. Não, seu mas pai e depois sua do mãe. pecado. Depois do pecado. Antes do pecado, Não. Deus disse assim Aonde? para Adão. Antes do pecado, Deus disse Frutificai, assim, multiplicai. Exatamente. Sim. E por que a Eva não veio por causa do sexo? Fez aí com ele. Jesus não veio pelo sexo. Por que Jesus não veio pelo sexo? Porque Jesus é 100% Deus. Vamos por parte, ó. Você falou que todos vinham pro sexo. Todos os seres humanos, com exceção... Jesus não veio pro sexo. Todos os seres humanos, a partir de Adão e Eva, todos os seres humanos, com a exceção de Jesus Cristo, nascem através do contato sexual. Todos. E a inseminação artificial não existe mais, não? Então, mas a inseminação Não existe? artificial... Não, o senhor falou depende- todos. a Então o ins- senhor está tirando a ciência. A inseminação artificial depende De quê? Não de sexo. A inseminação artificial depende dos cromossomos do homem e da mulher. Mas não de sexo. O espermatozoide tem 23 cromossomos, o óvulo tem 23 cromossomos. Só dá para fazer inseminação artificial quando você tem os 23 pares de cromossomos, 23 do papai e 23 da mamãe. Ora, meu Deus E do cadê céu. o sexo? Cadê o sexo? Está- Deitar, rolar. Não tá. Então, calma aí, vamos Não lá. dá. O assunto de Gênesis 3 É sexo. não tem nenhum tipo de contato sexual. Se tiver, o senhor está me devendo Gênesis capítulo 4. Se tiver, Olá. então o Adão também fez sexo com o Satanás? Porque a Bíblia diz que a mulher comeu, você diz, o comeu aí é sexo. Sim, E depois sexo. ela deu pro seu marido o Sim, fruto. E o também comeu. O Adão é homossexual? O Adão se deitou com Satanás? O Adão praticou zoofilia? Ele transou com a cobra? Junto com a Eva? É isso que o senhor defende? Não defendo isso. Nem estou falando isso. O senhor disse que quando a Eva comeu o fruto... Deu pro isso seu marido. Calma aí. Quando a Eva comeu o fruto, isso significa contato sexual. Sim, Só que óbvio. o texto não termina assim. A Bíblia diz que ela comeu o fruto Sim. e depois deu o fruto pro seu marido. Seu marido. E ele também comeu. Com ela. Não. Ele também comeu. E aí, eu estou perguntando, ele também se deitou com Satanás? Ele também? Se o senhor está vendo uma questão sexual aqui, então ele também comeu? Não diz que é com ela, Não. tá? O texto. Bom, como que não? Como que não? Vamos lá. Como que não? O senhor é professor em hebraico. Shelah é o quê? Dela. Dela é mulher, é feminino. Shelom é masculino. Aonde ou está não? escrito Shelah e Shelô? Leia aí, ué.
Lê aí, Gênesis 3:3. O senhor que está dizendo. Vamos lá. Dele, Shelah, tá em Gênesis 2, verso 17. Então, Pega o texto aí. Gênesis 3. Então, Gênesis capítulo 2, verso 17, tá Shelah. E lê se tá Shelah ou não. Tá ou não tá? Mas você entende esse conceito de masculino e feminino do hebraico? Sim, tô entendendo do hebraico. Calma aí. Não, entender como o senhor não entende. O senhor é professor, me ensina então. Então tá bom, vou te ensinar, não tem problema. bem. Ninguém é obrigado a saber uma língua. Lógico. Tá. Shelah significa dela. Shelô significa dele. É o que está escrito. No texto de Gênesis 2, o assunto é a árvore. Lá tá dizendo assim, mulher é a árvore. A árvore... Não. A mulher é uma árvore frutífera. Pô, a Bíblia está dizendo Então que vamos é. lá. O Senhor Deus deu essa ordem. Vamos lá. Salmo 128:2. Então vamos lá. O Senhor Deus deu essa ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente. Se a mulher é árvore, o Adão podia Mulher não é transar com árvore. todas as mulheres do jardim. Tinha mulheres lá no jardim. Então não é. O assunto aqui é a árvore. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore não comerás. E aí pode ser que apareça Shelah ali, porque é dela. Não, parece ou parece? Da árvore. Aparece ou não No aparece? capítulo 3, é do fruto. Então aparece no masculino. É só isso. Deus proibiu a árvore e a Eva parece que ter comido do fruto da árvore. Então por isso a diferença de Shelah e Shelô. Mas a pergunta é, o Adão O senhor não respondeu a também... minha pergunta. Qual é a pergunta, pastor? A segunda. Ele respondeu a primeira. É sexo, eu entendi. O senhor respondeu. Tá, Né? qual é a segunda? O fruto. O fruto. O senhor quer saber da trouxe nudez. as consequências. Não, a segunda, o senhor falou As que eu não gosto de consequências graves. Qual foi as consequências graves? Ela viu que estava nu. Então, viu que estava vamos nu. fazer o seguinte, teve pastor Gladson. medo, se Vamos fazer escondeu. o seguinte, o filho do pastor Gladson, o Gabriel Pinheiro, ele vai tentar resolver o texto de Gênesis capítulo 4, versos 1, que essa conta ainda não fechou. Vamos lá. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu luz a Caim. Como resolver isso? E importante, meu irmão Gabriel, pelo que transparece aqui no programa, com a fala do teu pai, do pastor Gladson, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não é literal. A árvore da vida eterna, ela também não é literal. O fruto também não é literal. E Gênesis 4, como resolver? Tem como resolver em 3 minutos? Vamos lá. 3 minutos? Eu falo demais. Lute. Seguinte, eu entrei aqui falando sobre a gente conceituar sobre a árvore do bem, ou a árvore do bem e do mal, e a árvore da vida. A conceituação parece literal, parece metafórica, a teologia vai divergir, uns vão defender que é literal, outros vão defender que é metafórica. Qual que é a minha posição sobre isso? Eu acredito que tem certa parte de literalidade e certa parte metafórica. Questão metafórica, a árvore da vida representa o ensino de Cristo, o ensino que dá vida eterna. Quando você vê Jesus, eu sou o pão da vida, eu sou aquele que comer da carne, beber no meu sangue, todas as analogias, ou seja, são representações de Cristo, você entendeu? Como se aquilo representasse a Cristo, entendeu? Mas tem certa literalidade. Ou seja, comer daquela árvore daria a vida, comer da árvore daria a morte. Agora, o comer do conhecimento do bem e do mal seria tomar esse conhecimento para si e determinar o que é ruim e o que é bom, à distância de Deus, correto? Até agora não tem nada de questão sexual. Quando eu falei sobre Gênesis 3, sobre questão sexual, você não consegue enxergar esse tipo de coisa ali. Por que a divergência vai ter de metafórica e literal? Porque na hora que você vê das consequências do que acontece depois de comer do fruto, você vê que o Adão se envergonha e cobre essa nudez. Aí depois disso, o que acontece? Aparece 2 descendências, Gênesis 3,15, e porém inimizade entre a sua descendência, a descendência da serpente, e a descendência da mulher. Depois disso, Deus vai lá e coloca a maldição sobre a serpente, ela vai rastejar, vai andar sobre o seu ventre, vai comer pó, a mulher ela vai multiplicar as dores delas até os filhos, né? O que significa multiplicar as dores até os filhos, né? Esse juiz, essas 2 descendências, você começa a falar, nossa, essas árvores são literais mesmo, né? São metafóricas. Qual que é o problema disso, né? Como que a gente faz para entender isso? Você vê, o seu desejo será pelo seu marido, ele te dominará, né? Aí depois vem a maldição contra Adão, e Adão chama a Eva de a mãe de todos os viventes, né? E você vê um monte de consequências sobre isso. Aí você vai querer entender o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal e o que é a árvore da vida. Nós acreditamos que o quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal era um ensinamento de Satanás. O comer do fruto era uma consequência desse ensinamento, de você tomar o mal para si. E esse comer do fruto representa
como ele citou Provérbios, 2 Coríntios 11. As únicas escrituras para você entender o que é o fruto, o que é comer do fruto e as desobediências, quando você interpreta dessa forma, você começa a ver versículo por versículo se encaixando, você entendeu? Em que momento ocorreu o pecado sexual? 20 segundos. Em que momento ocorreu o pecado sexual? A partir do momento que ela come do fruto, que é esse ensinamento de Satanás, você é gerado 2 descendências ali, você entendeu? Não dá tempo, né, pra eu terminar a linha de raciocínio, porque a gente vai pra Gênesis 4. Só que eu quero mostrar que através desse comer do fruto é gerar 2 descendências. Ok. Na próxima, o senhor fala, pastor César. Vamos lá. Tem a questão da nudez aí. A questão do Gênesis 4, eu entendi. Você trabalhou aqui com o Gênesis 3. É difícil chegar lá ainda. E vamos no Gênesis 4 depois. Tá tudo bem. O problema é o seguinte, cara. Quando você diz que gera 2 descendências ali, aí a coisa fica pior. Por quê? Porque no versículo 15, o Senhor fala assim, ó. Porém, inimizade, ele tá falando entre ti e a mulher. Tá falando pra serpente, Satanás. Isso. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Então, você e a mulher são inimigos. Também entre a tua descendência, para Satanás, e o seu descendente, no singular. Se Satanás engravidou Eva, como vocês defendem, logo a descendência dos 2 é a mesma. Porque a Eva é a mãe e Satanás é o pai. Não. E aí a conta já começa a não fechar. Não entendeu? não. Eu volto atrás. Não, eu volto atrás. Vamos lá. Pergunta Talvez novamente, você não entendeu acho minha que eu não entendi essa pergunta. Tá tudo bem. Vamos lá. O texto diz assim: porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher. Certo. Até aqui, ok? Ok, perfeito. E entre a tua descendência, Satanás, e o descendente da mulher. A inimizade entre você, a pessoa, Satanás e a mulher, entre a descendência de Satanás e a descendência da mulher. Mas se Satanás copulou com Eva, logo a descendência deles é a mesma, meu Deus do céu. Não. Então, essa conta já não fecha. É simples. A ideia é que o comer do fruto era a serpente com Eva e depois ela deu ao seu marido. Ela teve relação com Adão, certo? E agora o que acontece? Não, mas peraí. Vamos lá. Então, o descendente da mulher... Isso aí não explica calma, o texto. explica. O texto diz assim, ó. Quem são os filhos da serpente e os filhos da mulher? Não tem filhos da mulher. O descendente da mulher. Ué, então, quem é o a descendente da semente da mulher? mulher não é Cristo aqui? Ele é literal, ele é espiritual. Então, vou explicar o texto. Vamos lá. De novo, porém, inimizade entre a tua descendência. Uma descendência é muita gente. A descendência. Tua semente. Tá. E o seu descendente. O seu descendente, no singular. O único que cumpre esse requisito é Jesus Cristo. Em Gálatas 3, né, professor? Porque somente ele é semente da mulher. Todos nós somos semente de homem mais mulher, menos Jesus. Então o que ele está dizendo é o seguinte: por inimizade entre Satanás, eu vou falar Satanás os porque descendentes, diz que ele é o né? antigo serpente. Os filhos de Satanás. Eu vou falar sobre Satanás porque a Bíblia diz que é a antiga serpente, pra gente não ficar falando serpente, não sei o que, cobra. Por inimizade entre Satanás e a mulher, entre a sua descendência, a descendência de Satanás, e o descendente da mulher. E esse descendente da mulher só pode ser o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único descendente da mulher. Fruto apenas de uma mulher. E aí, o descendente, ferirá a sua cabeça, tu lhe ferirá o calcanhar, o que acontece na cruz. Logo, está falando de Cristo. O nome disso na teologia é proto-evangelho. Então, se você defende que a Eva teve filhos com Satanás, logo, essa maldição, esse julgamento, esse juízo de Deus, não tem sentido algum. Por quê? Porque o descendente de Satanás e o descendente da Eva são as mesmas pessoas, meu Deus do céu. Não. E aí, quem vai? Posso, por favor? Não. Então vamos lá. 1 João, capítulo 3, verso 10. Nisto sabemos manifesto os filhos de Deus, os filhos do diabo. Quem são os filhos do diabo? Aí nós vamos para Mateus 13, pastor. Joio e trigo. Quem semeou o joio? Jesus disse que quem semeou foi o diabo. Aonde ele semeou? Em que terreno? Eu quero perguntar para o senhor. Então deixa eu só terminar o texto aqui, tá bom?
Qualquer que não praticar justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que eu ouviste desde o princípio. Olha o que a Bíblia está dizendo, desde o princípio. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Então ele era do maligno. Então aqui nós vemos a Bíblia, não somente esse texto, nós temos em número, mas para sintetizar. A semente de Satanás. Jesus disse que escolheu 12. Concordo. E um era o diabo. Concordo. Um era A o Bíblia diabo. chama sistematicamente, vez após vez, os perdidos de filhos do diabo, filhos de Belial. Mas de filhos quem é? Mas Ok. ele não tem uma descendência? Mas é que o senhor não entendeu minha pergunta até agora. Se a descendência Eu do entendi. diabo são os Eu entendi. caídos, Eu os entendi. ímpios, os perversos, Eu entendi. e a descendente da mulher? Gabriel, vamos lá então. Tenta resolver. Pastor César, o senhor Tenta você, sabe o seguinte também, né? Essa escritura de Gênesis 3,15, inclusive eu vi um vídeo do Carlos Vailate falando que a NVI agora, de 2013, ela colocou os descendentes da serpente e os descendentes de Eva, né? Mas o texto original é singular. É singular. É singular. Porque em Gálatas 3 corrobora essa ideia. Então, ó, eu não vou entrar no debate, no mérito, né? Porque o debate é muito maior sobre isso, você sabe. A linguagem vai ter especialistas falando, não, são Mas é que, assim, descendentes independente se Tá, seja no singular tudo ou bem. plural, Não, tá? não, A não, minha calma aí. pergunta também Não, vai a ideia é o abarcar os seguinte, dois. a ideia é o seguinte, descendentes ou descendente, a gente tem a descendência da serpente, correto? Sim, quem são? Os perdidos. Ok. Os perdidos, correto? E a gente tem a descendência De quem? da mulher. Mas Correto? se ela Mas calma, copulou com Satanás, é a mesma. Não, precisão. A partir do momento que você enxerga a descendência da mulher e a descendência da serpente vindo do mesmo ventre, Abel e Caim sendo gêmeos, você entende aonde foi colocado o joio e o trigo. Você entende? A distinção dessas sementes. Quem são a semente da serpente? Quem são essa descendência da serpente? Uns vão acreditar que é a descendência espiritual dos perdidos, correto? Que é a interpretação majoritária. Outros acreditam que as cobrinhas que iam brigar com o povo de Israel, né? Ou seja, até inimizade entre os filhos de Israel, é uma interpretação minoritária em relação ao ponto. Mas a questão é, a descendência da mulher e a descendência da serpente são sementes que estariam aqui na terra, descendências que estariam aqui na terra, ou descendentes ou descendência, e eu tenho inimizade entre elas. Você entendeu? Só que quando eu entendi o que você quer dizer, não, é o mesmo descendente, né? Porque tá falando descendência da mulher. Mas quando fala descendência da mulher, é a linhagem santa que veio da mulher, você entende? Que veio de Adão. Esse que é o ponto. Mas é que assim, vocês estão defendendo que a mulher, a Eva, teve relação sexual com Satanás. Se ela teve relação sexual com Satanás, os filhos dela, ela é a mãe, o diabo é o pai. Mas aqui está dizendo que tem uma diferença entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Sim, mas se ela teve relação com Adão e com a serpente, e o filho de Caim, que é filho do maligno, filho do diabo, que é o filho do diabo, e Abel é filho de Adão, aqui existe inimizade. Não é que é o mesmo. Você entende o que eu quero dizer? Então, calma aí. Vamos lá. Você entendeu? Entendi. Então, não sei se vocês entenderam. Eu entendi então, vamos lá. perfeitamente. Vamos admitir por um segundo essa história toda que vocês defendem que é uma heresia. Uma heresia. Não, heresia eu acredito que não, pastor César. O que é uma heresia, meu amigo? No conceito majoritário sobre heresia, eu não sei qual o conceito que o senhor tem sobre heresia, mas são doutrinas que, como pode dizer, são doutrinas essenciais que se você crê naquilo, você perde a sua salvação. Então você não sabe o que é heresia? Não, deixa eu explicar. O apóstolo Paulo fala assim, entre vocês tem heresia. Significa que todo mundo ali era perdido? Não. Não. Você crê naquilo. O conceito de heresia. Não, mas eu te falo, o conceito. Divergência teológica e heresia. Por exemplo, o senhor pode pegar a heresia e aplicar o seu conceito, Só que o que é o que vocês estão fazendo aqui agora. O seu conceito sobre heresia. Sim. O seu conceito sobre heresia é o quê? É o original da palavra heresis. Tudo bem. É uma ideia errar o alvo. estranha. É uma Vocês estão errando o alvo do texto. Então vamos lá. O texto diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, Satanás e a mulher, entre a tua descendência, Satanás, e o seu descendente, a mulher. Ah, não, a descendência, porque não sei o que da NVI. Tá bom, eu não vou nem entrar na questão do texto crítico aqui. Mas vamos considerar que tem duas descendências. O texto só faz sentido se houver dois tipos de descendências. Como uma mesma mãe pode ter dois tipos de descendências diferentes, meu Deus? Primeira coisa, quando a gente vê sobre Gênesis 3, eu pressupondo que as duas descendências ali foi o sexo com a serpente e o sexo com Adão. Que não aparece sexo tudo com bem. ninguém no texto.
eu volto a dizer, você tem questão metafórica, você tem questão literal, você tem uma construção. Eu volto a dizer, não vamos... tem nenhuma metáfora sexual. Mas como não tem? Questão nu, pastor César. Estão fazendo o que nu, pastor César? Abriu os olhos, pastor César. O senhor não quer admitir que tem sexo, é diferente. Mas eles viram que estão nu, pastor César. Pastor Gladys. Pastor Gladys, pastor Gabriel, vamos lá. O que é que faz um homem e uma mulher nu, pastor César? Mantenha calma, pastor Gladys. Vamos ao seguinte. O pastor César quer deturpar o texto, dizendo que não quer deturpar o texto. Ele não quer deturpar o texto. Ele não, na verdade, você ele não quer deturpar o texto, irmão. Ele não tá querendo... Pastor César não quer aceitar. Pastor Miúdo. Pastor César, vamos marcar o senhor, tudo bem? Gabriel, pastor, vamos lá. Não vamos perder